Olá, é o Farol Tricolor com vocês. Bahia, nesse domingo, empatou em casa contra o Vasco da Gama. Fez 1-0, teve chance de fazer mais, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, tomou o gol do Vasco. Daqui a pouco a gente conversa mais, né, Diego? É isso aí. Infelizmente, tristes aqui com esse resultado decepcionante, mas vamos tocar nossa vinheta e vamos começar os trabalhos. Prontinho, vamos iniciar já compartilhando com os amigos tricolores aí a escalação do Bahia no jogo de hoje e a gente já comenta em cima das escolhas que Renato Paiva fez para enfrentar o Vasco da Gama nesse jogo absolutamente decisivo, pai. Vamos conferindo, vamos conferindo. O Bahia mandou a campo o Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, que está muito mal, e Camilo Cândido. Rezende, Tassiano, Léo Cittadini, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Depois teve modificações, né, Diego? É isso aí. O time mais uma vez foi escalado no 4-3-3, né, que é o esquema que Paiva vem usando já tem algumas rodadas, né? Já tem 5 rodadas que o Bahia joga no 4-3-3. Em relação ao jogo passado, houve duas alterações. Léo Cittadini foi escolhido para substituir Cauli, lesionado, como já falamos, e vai ficar entre um mês e meio fora. E Everaldo substituiu Vinícius Mingotti, que foi titular naquela ocasião, mas nem Vinícius Mingotti nem Everaldo tiveram desempenhos minimamente satisfatórios nas partidas, né? Houve substituições no segundo tempo, Renato Paiva sempre demora um pouco de mexer, né? Mas ele mexeu, ele colocou inicialmente, ele tirou Léo Cittadini, o próprio Léo Cittadini, que foi o substituto de Cauli e acabou lançando Biel no jogo. Foi imediatamente antes do gol de empate do Vasco, pouco antes teve essa substituição e eu naquele momento falei, se o Vasco, se a gente segurar, pensei imediatamente, se a gente segurar o Vasco um pouquinho, vai achar um contra-ataque e matar esse jogo. Só que 1 minuto, 2 minutos depois, o Vasco já conseguiu o seu gol de empate. As outras substituições foram a saída de Ademir, tanto o Léo Cittadini quanto o Ademir aparentemente com problemas físicos, né? Os dois saíram aparentemente com problemas físicos. E depois houve mais uma mudança no Bahia, que foi a entrada de Luciano Juba. Mais duas mudanças, né? A tão esperada entrada, a estreia de Luciano Juba, substituindo o Rafael Ratão. E ainda saiu Rezende para a entrada de Lucas Mugni. Então essas foram as mudanças do Bahia no jogo. O técnico do Vasco, ao contrário, fez 3 substituições já no intervalo. O time deu uma melhorada, mas ainda assim Marcos Felipe não fez uma defesa o jogo inteiro. O jogo todo, Marcos Felipe não fez uma defesa sequer. Então o Vasco vinha melhorando no jogo, mas com aquele domínio meio que improdutivo, meio que sem finalizar. E aí no lance, né, na ponta esquerda do ataque do Vasco, Gilberto cometeu um pênalti absolutamente infantil, lamentável, que acabou por mudar a história do jogo, né, pai? Eu não chamo falha de gente grande de infantil, não. Eu chamo de estúpida, de estupidez desnecessária. Eu admito o pênalti no lance disputado, o cara está de frente para o goleiro, já passou pelo beck, aí é voadora do pescoço, tem que ser, não tem jeito não. Eu não sou de violência, estou dizendo no sentido figurado. Mas ninguém aguenta essa coisa desse Mister Bean. Estava vendo aqui, esse técnico do Bahia, Renato Paiva, lembra aquele Mister Bean, aquele humorista. Só que Mister Bean era engraçado e ele é sem graça. Ele deixa a torcida do Bahia triste, deixa alegre os adversários. Por quê? Qual é o sentido de segurar Rafael Ratão até os 40, 41 do segundo tempo e aí colocar Juba em campo? Qual é o sentido? Não me venha com essa conversa que não existe, essa conversa chata, de treinador chato, de cara que não tem vibração, não tem alma do Bahia, essa insensibilidade em relação à realidade. Não me venha com essa conversa. Porque ele chegou agora e joga. Chegou agora e já fez os 2 lances. Jogador que é bom de bola parada, o Bahia teve uns 2 lances nesse segundo tempo mesmo do jogo contra o Vasco da Gama. 2 lances de bola parada. Uma altura ali da meia-lua, o outro na intermediária para cá. E os
jogador especializado nisso. O que foi que Rafael Ratão fez em campo? Pode ser que até um dia ele faça. Teve um dia que ele fez um gol, fez 2, vai lá. Mas hoje não estava fazendo nada, ele tinha esse jogador à disposição. Qual é o sentido de deixar Biel do banco? Esse grande time que treina muito, que faz muito treinamento, mas na hora de jogar não joga nada. E tem um detalhe, viu, Diego? O Bahia fez um bom primeiro tempo. Eu sou pelo justo. Primeiro tempo aceitável. Bom primeiro tempo. Mas morreu no segundo tempo. Cansou no segundo tempo. Perdia bolas na corrida. A defesa sobrava. E aqui para nós, como eu costumo dizer, essa defesa do Bahia tem certos vacilos. Você disse bem, o Marcos Felipe não foi tão exigido. É verdade. Mas o Vasco pegou bolas soltinhas, passes, que Marcos Felipe não tinha feito defesa, não faria, ia buscar a bola no fundo da rede. O pênalti foi absurdo, estúpido e desnecessário. Lamentável. A situação é campanha de time que vai ser rebaixado. Se o Santos ganhar uma partida, o Bahia se complica. Se ganhar 2, o Tricolor entra na zona e sabe-se lá se sai desse espaço tenebroso, Diego. É um detalhe importante, você falou das bolas paradas. O Bahia chegou a levar perigo no escanteio no segundo tempo, né? Que um cabeceio para o chão. Eu não lembro se de Canu ou de Rezende, mas de um dos dois exigiu uma boa defesa do goleiro vascaíno. Mas o aproveitamento de bolas paradas do Bahia continua fraco, né? E Péssimo. aquela questão de Luciano Juba, que é um especialista em bolas paradas, poderia ter feito essa diferença. Um detalhe dessa questão das bolas paradas, que o Bahia teve 6 escanteios no jogo contra nenhum do Vasco. O Vasco da Gama, além de não ter chutado nenhuma bola no gol de Marcos Felipe, que não fosse o pênalti, o Vasco da Gama não teve um escanteio a seu favor o jogo todo. Então a gente enfrentou um adversário que produziu pouco. A verdade é essa, produziu muito pouco. Teve espaço em muitos momentos do segundo tempo, mas faltou um pouco de brilho. O único lance realmente perigoso do Vasco da Gama foi a jogada de Payet, né, uma bola perdida na defesa do Bahia, o Rezende, que Payet rolou a bola para o jogador Jair, né, que inclusive foi expulso no final do jogo com a cotovelada em Luciano Juba, e Jair chutou com muito perigo, era um lance de gol, muito provável de gol do Vasco da Gama, mas o Bahia, mesmo tendo produzido pouco, produziu bem mais do que o Vasco da Gama, que praticamente não produziu nada. Mas no segundo tempo avançou as linhas, teve assim, uma produção ofensiva em termos de posse de bola no ataque, de contra-ataques perigosos, mas teve problemas seríssimos na conclusão. E o Bahia, que também é chegado a ter problemas seríssimos na conclusão, mais uma vez, houve um lance caricato, né, que Everaldo estava completamente impedido, o Bandeira não levantou a bandeira, Everaldo estava 2 metros à frente, mas ele chegou na frente do goleiro e se atrapalhou todo, e o goleiro pegou a bola. A ineficácia impressionante do ataque do Bahia. Então, aquilo que a gente tem conversado aqui, o Bahia vacila na defesa, hoje o vacilo foi de quem não estava vacilando, que foi Gilberto, fez um pênalti inacreditável, um lance que poderia estar sob controle, que era acompanhar, cercar, o cara não ia chutar no gol, no máximo ia cruzar, né? E teve, mais uma vez, a ineficácia ofensiva. O Bahia não produziu tanto, é verdade, mas produziu, teve chances e não conseguiu converter, a não ser no lance do gol, já no final do primeiro tempo, um lance que Rezende apareceu como elemento surpresa, tabelou com o Cândido, que fez um bom jogo. Camilo Cândido fez um bom jogo, ao contrário de Gilberto. Camilo Cândido foi um dos destaques positivos da equipe do Bahia. Mas essa chegada ao ataque, aquele domínio meio estéreo, o Bahia produziu pouco. O Bahia teve jogos que a gente lamentou que o Bahia perdeu inúmeras chances. Hoje o Bahia perdeu chances, mas não tantas, né? A produção ofensiva do Bahia foi abaixo do que vinha sendo. E apesar de ter sofrido, assim, não teve, como eu falei, nenhum chute a gol, foram 6 chutes do Vasco da Gama, sendo que um só foi na direção do gol, que foi o gol de pênalti. E apesar disso, o Bahia sai com um empate decepcionante e com a sua situação, não vou dizer agravada, mas a situação igual à que tinha no momento que o Santos perdeu o jogo para o América Mineiro, e se o Bahia vencesse, o Bahia ia tomar uma distância importante do Santos, uma distância importante do Vasco, e o triunfo do América Mineiro faria pouquíssima, faria nenhuma diferença, porque o Bahia teria ganho também e estaria com uma vantagem absolutamente confortável em relação a esses últimos colocados, pai. E o pessoal das anotações ali é a coisa mais interessante. Isso é raríssimo no futebol. Deve ser o grupo CID que dá aquela instrução, aquela orientação. Aliás, cadê a instrução do grupo CID de sair tocando da defesa? Estou vendo a defesa dar várias bicudas que eu prefiro. Jogador que não tem talento, não tem qualidade técnica, não pode sair tocando. E jogador de defesa
pode fazer isso ocasionalmente, não é todo lance. Cadê esse aí, Diego? Ele não disse que era uma marca do Grupo SIG, uma orientação, uma máxima? Cadê? Nunca mais sai tocando. Ainda bem, hein? Prefiro. Só estou dizendo que a realidade desafia certos tipos de manifestação. Cadê? Não é? Estou vendo dar bicuda e é mesmo para dar. Quando vem alguma dúvida, joga para lateral. Tem que ser assim. É do futebol. E não de professor Pardal, de inventor, essa coisa assim, sem ofender o professor Pardal, naturalmente. Situação difícil, você vê um time sem vibração, com tudo que você disse, procede, é verdade, mas foi um jogo de times que estão na zona de rebaixamento. O Bahia não está beirando a zona. Um jogo Mas de o Vasco já baixo tem um nível tempo aí, técnico. Um jogo de baixo nível técnico, tanto da parte do sem Bahia nível, quanto do Vasco. fraquíssimo. Dos piores jogos que o Bahia já fez, os piores jogos que eu vi nesse campeonato brasileiro, e o Vasco comemorando o empate. O Vasco fechou o jogo comemorando o empate, jogadores se abraçando como se tivessem conquistado o Campeonato Brasileiro, para ver o nível que foi esse jogo. O Bahia não conseguiu vencer em casa. Tinha conseguido vencer o Vasco lá no Rio de Janeiro, no primeiro turno, em casa. 2 pontos a mais preciosos, porque um ele já ganhou e o Vasco ganhou o outro. 2 pontos a mais, que, como o Diego bem disse, é se afastar do Santos. Porque quer queira, quer não, o Santos pode, daqui a uns dias, ganhar 2 seguidas. Como o Bahia ganha o Bragantino e fica de partida em partida, aquilo que eu disse outro dia, um resultado admirável, importantíssimo, muito bom. Quando é que vai ter outro resultado desse? O campeonato está seguindo. O Bahia fez hoje a sua 22ª partida e está fazendo 1 ponto por jogo. São 38 partidas no campeonato. Se mantiver essa média, faz 38 pontos ganhos e vai ser rebaixado. Alguém pode dizer, e os outros que estão em posição inferior ao Bahia? Fiquem ligados que o América de Minas começou a ganhar. Pois é, tem 21 jogos só. O Vasco empatou com o Bahia aqui. E o Coritiba é o próximo adversário do Tricolor. Uma partida desanimadora. Eu não vou negar para os queridos amigos, para as queridas amigas que acompanham o nosso programa, o nosso Farol Tricolor. Eu não vou negar que foi desanimador, desestimulante. Acima de tudo, trazendo aquela carga de você dizer assim, o que é que se pode esperar desse time? Que treina tanto. Quem se queixava tanto de não ter treinamento, está treinando. Cadê o resultado? Lamentável, viu, Diego? Preocupante. É isso. Vale lembrar, Bahia realmente com muitas semanas cheias de trabalho. E agora vai ter 1 semana e meia de trabalho, porque temos data FIFA no próximo final de semana. E mais um confronto de vida ou morte contra o Coritiba. Eu vinha pensando, pai, que se o Bahia vencesse esse jogo, dificilmente o Bahia perderia do Coritiba lá. Porque teria um ânimo, teria um tempo para treinar, É Luciano verdade. Juba se adaptaria e tudo. Mas esse empate novamente deixa a gente naquela situação de ter que buscar o resultado contra o Curitiba, num jogo em que o Curitiba também tem que buscar desesperadamente o Isso. resultado. Então é uma partida que se torna ainda mais perigosa lá em Curitiba. Né? Dizem que o Bahia tem problema com esses times verdes e brancos, né? Então o Bahia vai enfrentar mais um desses times e mais uma vez numa situação decisiva, numa partida fora de casa, lá no sul, um lugar onde o Bahia não tem tantas lembranças positivas assim. Então é mais uma Eu partida tenho. preocupante. O que eu vejo do jogo de hoje é assim: perdemos uma enorme oportunidade. Por mais que o time tenha caído um pouco de desempenho no segundo tempo, o Caiu muito. Vasco parecia que não ia chegar a lugar nenhum naquele jogo, se não fosse o lance do pênalti de Gilberto. Então eu acho assim, e depois, é claro, não estou dizendo que foi só isso, não é só Gilberto. Depois o Bahia não mostrou poder de reação, o Paiva demorou para mudar, né? As peças que estavam em campo não funcionaram. Então o Bahia teve tempo para reagir, não reagiu. Mas aquele jogo, do jeito que estava desenhado, encaminhava para um 1-0 para o Bahia ou para o Bahia até arrumar alguma coisa no contra-ataque, coisa que não aconteceu no final das contas, por conta desse lance, que eu disse estúpido, eu disse infantil, mas no fim das contas é um lance desnecessário, absolutamente desnecessário, que acabou dando números finais ao jogo. Pois é, eu vejo por aí, e uma coisa para mim que é clara: o Bahia não tem, como se dizia antigamente, elan. O Bahia que eu conheço, que eu conheci, era um Bahia que podia ter suas limitações, salários atrasados. Não tem mais salário atrasado no Bahia, né? Pelo que me consta.
O Bahia era um time habituado a salários atrasados. O Bahia era um time que não fazia esses investimentos todos, como o Bahia fez com Chaves em Paiva, sua indicação por essa fortuna, em Paiva, em Santoro. Que coisa, hein? E teve louvações a diversos jogadores aí, reprovadíssimos. E vocês continuam aí, não estão nem aí, vem aquela entrevista, aquele bobó, aquele mamãozinho, pode ter certeza, ainda não ouvi a entrevista, mas ele vai falar de caule, o caule que ele chama de caule. Sem o caule não dá. Tinha que botar desde cedo o Biel, rapaz. Não adianta botar 3 atacantes se a bola não chega no ataque. Não adianta botar 3 atacantes se ele não tem habilidade para trabalhar essa bola. É melhor botar 2 e botar um jogador do porte de Biel, que dá combate, que tem habilidade e que pode fazer a diferença. Esse negócio, como se diz hoje, de quebrar linhas. É um bom quebrador de linhas, o Biel. Coisa que eu não vejo o Ratão fazer, e Everaldo muito menos. Então, péssima apresentação do Bahia. Luciano Juba podia ter entrado, pelo menos, quando o Bahia tomou o empate. Quando levou o empate, vá que ele dissesse não. Nos treinos, que ele se baseia em treino, não em técnica. Ele se baseia no que é ensaiado. Não é? Então, em treino, Ratão deve ser um bom jogador de treino. Não é de minha conta. De minha conta é ver o que eles botam em campo. Então, inadmissível não colocar Juba em campo. O papo dele vai ser esse. Dele, o Paiva. O Renato Paiva. O jogador chegou agora, ainda botei 5 minutos. 5 minutos para um jogador, velho. Nem Eusébio, o grande Eusébio na sua seleção portuguesa. Nem os grandes nomes do futebol brasileiro para 5 minutos. Isso é só para compor, só para justificar, só para a crítica não ser mais dura em cima de você, Renato Paiva, chegando a gente dizendo, você tinha Juba nem botou ele, mas eu botei 5 minutos. Teve o acréscimo, mais isso, mais aquilo. Não. Tomou o gol, botava o cara. Um cara que decide. Absurdo, viu, Diego? Um absurdo. É isso aí. Resultado decepcionante. O Bahia segue na mesma posição, na incômoda 16ª posição do campeonato. Sim. Agora um ponto à frente do Santos, mas vendo, por exemplo, o América Mineiro se aproximar um tanto mais. E a situação continua gravíssima e periclitante, né, do nosso Bahia nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos encerrar por aqui, pai? Vamos só para trazer para o público que acompanha a gente também, ouvindo as situações, tem muita gente que ouve enquanto está dirigindo o carro e não pode se desligar. Só para lembrar dessa parte de classificação, o Bahia chega a 22 jogos, como eu disse antes, com 22 pontos. O Santos tem 21. E aí o Vasco vai tentando ver se chega, vai tentando ver se não chega. Eu acho que o Vasco pode dar uma melhorada. O Vasco tem alguns jogadores que você vê que pode funcionar no ataque. Está muito atrasado. 17 pontos ganhos com 21 jogos. Então, mesmo que o Vasco vença o próximo jogo, não entra na parte que cabe ao Bahia, não ultrapassa o Bahia. Sim. Assim como a América de Minas, assim como o Curitiba. Mas o Santos, se vencer, bota o Bahia na zona. Em resumo, para fechar a nossa participação, o Bahia está jogando para ver se o Santos não ganha. Se o Santos ganhar uma partida, o Bahia se complica. Se ganhar 2, aí a coisa fica bem mais difícil. Agradecendo a todos por palavras gentis. Minha amiga Cris, do Rio Vermelho, mandou, Diego, palavras gentis para a nossa participação, para o nosso trabalho, eu e você, dizendo que vamos melhorar cada vez mais e contamos com essa participação e atenção de todo o nosso público. Bom domingo, ainda assim, para vocês, com fé em Deus, muita paz. Vamos começar mais um dia, mais uma semana de trabalho. E o Bahia que trate de trabalhar melhor, trabalhando errado. Não sabe segurar marcador, é time fraco. Treinador que espera para substituir aos 40 minutos com um jogador melhor do que o que estava em campo, está passando atestado. É Valeu? Isso aí. Lembrando a todos de se inscrever no canal. Vamos continuar falando do Bahia, vamos continuar criticando, elogiando quando for o caso.
Nós vamos continuar sempre trazendo notícias e opiniões sobre o nosso tricolor. Então se inscreva no canal, curtam e repassem esse vídeo à vontade. Sempre torcendo que o Bahia se recupere no campeonato e dê sinais reais de melhora, tenha uma sequência positiva, o que até agora, infelizmente, não vimos. Mas é isso aí, vamos seguir. Valeu, galera. Bora, Bahia! Bora, Bahia!